O dólar atingiu nesta semana o maior patamar em mais de um ano e meio e alcançou ali R$ 5,43, diante de problemas fiscais aqui no Brasil. Já que nesta semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que taxaria diversos setores da economia e traria maior arrecadação ao governo. Em um evento, o presidente Lula disse estar colocando, abre aspas, as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. Mas disse que, abre aspas, não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Isso impactou o mercado de câmbio também nesta semana. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central manteve inalterados os juros do país em uma faixa entre 5,25% a 5,5% ao ano. Esse é o maior patamar dos juros americanos desde 2001. O Banco Central de lá sinalizou que pretende cortar a taxa apenas uma vez até o fim deste ano. O que essas informações costuradas indicam de tendência para o dólar? Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Votorantim, está conosco para responder esta e outras questões. Seja muito bem-vindo, Padovani. Tudo bem, Kellen? Muito bem, e a pergunta que fica é, esse movimento de alta que a gente viu para o dólar nessa semana, ele está apenas começando? Kellen, eu acho que a gente tem vivido nesse ano uma tendência, dá para separar em dois momentos, né? Desde janeiro, a gente assiste a uma piora no risco global e local, preço de commodities em queda e os juros aqui no Brasil sendo reduzido, com juros lá fora mantidos. Esses fundamentos que explicam o câmbio nos últimos 25 anos sustentam essa trajetória de alta. Então, a resposta é sim, é um movimento sustentável no câmbio. Agora, o que a gente tem notado em abril, maio e junho foram eventos que aceleraram esse processo. Então, em abril, a gente teve aumento da tensão geopolítica no mundo e mudanças fiscais aqui no Brasil. Em maio, a gente teve um aumento das incertezas em relação à condução de política monetária aqui no Brasil. E agora, em junho, ficou claro nos eventos recentes que o governo tem pouco espaço para fazer ajuste das contas públicas usando o aumento de receitas. Então, eu diria que esses componentes reforçam o aumento de risco e aceleram o processo de desvalorização. A conta que a gente faz no banco, Kellen, é que o patamar de 5,30, 5,40 é ok. Eu não acho que a gente saia de controle desse processo, porque bem ou mal a economia brasileira cresce, controla riscos, o Banco Central norte-americano em algum momento começa a cortar juros, então esse processo pode ser controlado, mas certamente é uma tendência sustentável que a gente vê nos últimos 7 meses. Essa tendência sustentável que você está mostrando é uma tendência em que aponta para um dólar mais a 5,50 do que para 5, certo? Foi o que você acabou de nos dizer. E é isso. Eu acho que o mercado estava muito otimista no ano passado, nos últimos meses, com o dólar operando na casa de 4,90. Eu acho que faz mais sentido, do ponto de vista de fundamentos, imaginar ele, como você falou, mais próximo a 5,5 do que a 5. E essas questões envolvendo a piora das contas públicas, ela põe mais fervura nesse caldeirão. A gente vê uma dificuldade do governo de regularizar essa questão, um Estado mais inchado, com mais tendência a tentar aumentar imposto e, de alguma maneira, a fala do Lula nessa semana repercutiu nisso no mercado. A percepção do mercado piorou em relação à situação da economia brasileira diante dos desafios das contas públicas? Eu acho que piorou. Como eu te falei, houve esses eventos, mudanças de meta, esgotamento da estratégia de aumento de receitas, simbolizado aí pelas dificuldades do Congresso. Tudo isso fez com que o mercado passasse a ler a questão fiscal com mais pessimismo. Não que necessariamente esse seja um tema novo, esse tema está aí já há um ano e meio, mas eu acho que o mercado se deu conta desse movimento mais recentemente. Parte dessa mudança de postura do mercado tem a ver também, Kellen, com uma mudança no cenário global. Assim, os investidores internacionais passaram a ser, depois de abril, mais seletivos nas suas escolhas de investimento e, portanto, passaram a olhar com mais cautela os fundamentos locais. Então, a combinação de uma tensão internacional com piora fiscal no Brasil explica esse movimento de aumento de risco e, portanto, saída de capitais do Brasil pressionando o dólar. O Brasil deixa de ser mais atrativo e isso explica esse movimento que você coloca. Como que os juros ficam nesse sentido? Porque a gente vê o mercado diminuindo a perspectiva de que aquela curva de uma Selic para baixo, agora ela freou. E aí a gente pode ver um juro mais alto do que era esperado. Exatamente, esse é o ponto, Kellen. Quando você combina um cenário global de menor crescimento e maior risco
com o aumento do endividamento público no Brasil, sem perspectiva que o governo possa controlar isso, o que você tem é uma mudança no equilíbrio macroeconômico. Você tem o dólar mais elevado, inflação mais alta, são as projeções aí que estão sendo alteradas para os próximos anos, e como resultado, uma taxa de juros também mais elevada. Então, isso não implica necessariamente uma crise de curto prazo, mas implica uma correção dos principais preços dos ativos financeiros. Então, você está apontando para a gente juro para cima, eu posso dizer, e dólar para cima também? Exatamente. A gente deve ter o dólar se estabilizando. Eu imagino que a gente possa estabilizar na casa de 5,30, 5,40. A inflação, que estava parada em 3,5 nos próximos anos, caminhando para 4. E a taxa de juros, que se imaginou que poderia ser alcançada no patamar de 8,5 nos próximos anos, deve ser revista para alguma coisa como 9, 9,5. Agora, dando um passo adiante, como você avalia a troca na presidência do Banco Central do Brasil? Esse eu acho que foi um risco que já estava presente, mas ganhou intensidade em maio depois da decisão do Copom com votos divididos. O medo do mercado é que o próximo presidente do Banco Central, seja ele quem for, possa ser mais tolerante com a inflação, repetindo um episódio que a gente já viu no governo Dilma em 2016, quando se aceitou uma inflação mais alta que o centro da meta. Vai ser preciso agora reconquistar reputação, credibilidade, o que não é simples, e, portanto, o mercado ele vai ficar pressionado até que se conheça não só quem é o próximo presidente do Banco Central, mas exatamente qual que vai ser a sua estratégia. Então, será um longo período aí de pelo menos um ano para a gente reconquistar a reputação, reduzir riscos e reduzir pressão no dólar. No seu cenário base, está descartado um evento em que o futuro presidente do Banco Central faça um corte abrupto na taxa de juros sem um contexto de mercado que justifique isso, como a gente viu, por exemplo, na era Dilma? Eu descartaria esse cenário. A gente está vendo como essa semana foi muito importante. A gente viu como que o governo reagiu ao aumento das tensões nos mercados financeiros. Quer dizer, o governo sensível ao ambiente econômico e financeiro. Portanto, se a gente tem uma guinada na gestão econômica, essas crises são reforçadas e as tensões dos mercados financeiros acabam sendo transmitidas para a economia real. No final da história, você vai ter mais desemprego, um ambiente político mais complicado, numa situação de disputa eleitoral apertada. Então, não é do interesse do governo colocar lenha na fogueira. Portanto, eu não vejo espaço para grandes guinadas. Aliás, ao contrário, né? Todo o esforço que foi feito agora recentemente é no sentido de sinalizar para os mercados que o governo está preocupado com a evolução das contas públicas, quer fazer ajustes pelo lado da despesa, portanto, há uma tentativa de reconquistar a reputação. Se vai funcionar ou não, eu não sei, mas eu acho que o que dá para dizer depois do que a gente aprendeu nos últimos dias é que não é um governo disposto a tomar muito risco na gestão econômica. Muito bem. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Até a próxima.